Questãozinha número 7 do ITA, questãozinha simples de MHS. Vamos fazer ela bem tranquila, naquele mesmo modelo, revisando os conceitos básicos que vão ser necessários para resolver essa questão. Depois a gente volta e faz ela de maneira mais sucinta, tá bom? Pausa, tenta resolver, como de praxe. Vamos lá, é bem simples mesmo, eu aconselho todo mundo tentar. Um objeto de massa m preso a uma mola ideal realiza uma oscilação livre de frequência Fzinho. Em um determinado instante, um segundo objeto de massa mzinho é fixado ao primeiro. Verifica-se que o sistema tem sua frequência de oscilação reduzida em ΔF, muito menor do que a frequência normal. Sabendo que 1 mais x elevado a n é aproximadamente 1 mais nx, para um módulo de x valendo muito menor do que 1, podemos afirmar que então nosso f é dado por, como eu disse, questão de MHS, questão bem bonita do ITA, mas tranquila, né? Tranquila, acho que você tentou fazer, eu recomendo muito que você tenha tentado, você vai ver que é uma questão simples. Mas caso você não conseguiu, caso você não entendeu como sai do problema, vamos revisar MHS primeiro, passar bem rapidamente pelo conceito geral, depois vamos direto para o que a gente precisa. MHS, movimento harmônico simples. O que é? É o que a gente observa em oscilações o tempo todo, né? Então a gente usa isso daqui para descrever, por exemplo, quando eu amarro uma moeda num fio e deixo ela oscilar na minha mão. Óbvio que isso a moeda não é um bom caso, porque provavelmente ela vai ter uma oscilação em torno do próprio eixo, mas vamos supor uma coisa pesada, um daqueles relógios que a gente tinha antigamente nas igrejas, né, que ficava marcando, ia para um lado, ia para o outro, fazia tom, para um lado, para o outro, fazia tom. Esse tipo de oscilação é um movimento harmônico simples, né? É um movimento periódico, né? Então é tranquilo de se perceber. Você viu que eu fiz o movimento de um pêndulo simples. É o primeiro caso que a gente estuda quando a gente vê movimento harmônico simples. Seu professor já deve ter falado para você. E o que a gente depende nesse caso do pêndulo simples? Você percebe que quando eu saio daqui, vou até lá, depois volto e volto até aqui, eu faço o movimento completo do pêndulo. Eu fiz um período, né? A gente é habituado a lidar com período desde física cinemática básica. Período é o tempo que eu levo para fazer um movimento completo. Então, o movimento completo foi lá, voltou, fiz um período. Período também já é de conhecimento geral, um sobre a frequência. Tranquilo? O que eu tenho aqui levar em consideração? Quais são as variáveis do meu problema nesse caso? Eu tenho uma aceleração gravitacional, que faz uma força nesse pêndulo, que é responsável pela aceleração, e tem um comprimento da onda, o comprimento da corda aqui, né, que vai ser que se ela for muito pequena, essa oscilação aqui vai ser muito pequena. Se ela for grande, talvez a oscilação consiga oscilar, é ótimo, né? A oscilação consiga fazer um arco maior, né? Aqui eu não coloquei, mas eu acho que é interessante, só a fim de curiosidade, como aqui é o inverso do período e quando eu realizo isso daqui eu faço um ciclo de 2π, 360 graus, então aqui seria o inverso, é 1 sobre 2π, a que a gente acabou de falar que a gente relaciona é o g sobre L, certo? Então assim, isso aqui a gente não vai usar, isso aqui foi só um conhecimento geral. Vamos aqui para usar o nosso olho físico, nosso olho clínico, analista para esse problema. Um olho físico que ele faz? Ele olha para esse movimento do pêndulo aqui e consegue identificar nele um padrão. Consegue identificar nele que, como é um movimento repetitivo, um movimento periódico, eu consigo traçar ele num gráfico fazendo ondas, porque ele tem uma aceleração, ele desacelera, faz outro movimento na mesma oscilação e vai fazendo isso. Eu consigo identificar o mesmo período que eu vi fazendo essa trajetória aqui, eu consigo identificar ele aqui, né? De uma crista até outra, ou de um vale até outro. Eu consigo identificar esse mesmo período nessa dimensão aqui. Também consigo identificar aqui uma amplitude de movimento, que é o máximo que ele vai, né, abrir no todo. Então, considerações interessantes sobre esse gráfico de MHS, que a gente é importante a gente saber. Ele oscila numa frequência que é o inverso do período. O período é esse crista a crista, vale a vale, que a gente já falou. Ele também é importante, eu escrevi isso aqui embaixo, mas só vale ressaltar, quando a gente está falando de movimentos oscilatórios periódicos, geralmente a gente está lidando com senos e cossenos, né, movimentos senoidais e cossenoidais, porque são movimentos que na matemática são os melhores que definem ciclos, porque iniciam em zero e vão até 2π, né? Então eles sempre são movimentos que repetem o ciclo de 2π. Movimento lindo. A amplitude de movimento dele é determinada por A, essa amplitude medida em metros, né? Normalzinho. Velocidade angular é a velocidade que eu vou
Aí é interessante, porque ela é muito similar do que quando a gente está lidando com isso na cinemática. A velocidade vai ser o tempo que eu vou levar para varrer um certo ângulo, quando eu falo de velocidade angular, obviamente. Então aqui eu poderia até colocar, em vez de V, né, eu acho que aqui vai confundir vocês, porque quando a gente está lidando de movimento velocidade angular, a gente fala normalmente de W, né? Eu coloquei V, mas é mais interessante para vocês entenderem como W. O meu W aqui vai ser o tempo que eu vou varrer um certo ângulo dividido pelo período que eu levo isso. Fazendo substituições básicas, eu vou ter 2π sobre t, t sendo o inverso da frequência, 2πf é igual à minha frequência angular, certo? Tranquilo isso daqui. Posso também atribuir uma equação para aquela função ali, uma equação em função de tempo, que relaciona a amplitude do movimento máximo, um movimento oscilatório cossenoidal, porque vai iniciar em cosseno de zero, que vai dar 1, e aqui eu vou ter alguns fatores que a gente já estudou, né? O movimento angular, a velocidade angular, o tempo e um tal φ, que vai depender da fase inicial. Isso daqui não precisa se atentar muito, porque a maioria das vezes a gente toma isso como zero para facilitar as contas. Isso aqui é onde o movimento começou, sabe? Mas não é relevante não, normalmente ele começa da posição inicial zero. Novamente aqui, usando seno e cosseno para definir ciclos, vamos chegar onde a gente realmente importa, onde resolve nosso problema, que é o sistema massa-mola. Esse é um sistema lindo, lindo, lindo. Ele é basicamente ele é o mesmo modelo do sistema pendular, a diferença é que o sistema pendular ele oscila na horizontal, né? Na horizontal. Esse daqui a gente oscila ele na vertical. E outra coisa que tem de diferença é que aqui a gente aparece uma forte dependência da constante elástica da mola. Você lembra quando a gente estava falando lá em forças, que a gente estuda a lei de Hooke, que é menos kx, que essa força que a gente chama de restauradora, ela depende demais dessa constante. Existem molas que já estão relaxadas, que já não oferecem mais resistência, existem molas muito duras que oferecem uma resistência muito grande. Então esse movimento é altamente dependente disso daqui. Né? E também é dependente da massa, obviamente. Se a massa for muito grande, repare aqui que no período eu estou lidando com a massa que é no fator de cima, então ela é diretamente proporcional. Se minha massa for muito grande, acaba que eu não vou ter oscilação, certo? Por exemplo, pega um elefante e coloca ele em uma mola. Se a mola não for uma mola quase não humana, esse elefante vai cair e não vai oscilar. Ele vai cair, óbvio, depende da altura, mas ele vai cair e vai simplesmente, a mola vai só esticar e virar um fio. Aí é mais provável que a gente tenha um pêndulo simples do que um movimento massa-mola. Então, sempre lembrem disso, depende muito da massa, a massa tem que ser uma coisa que a constante da mola suporte, tá bom? E quando a gente fala de frequência, a gente só tem que inverter essa função do período e a gente chega aqui que a nossa frequência para o sistema massa-mola é 1 sobre 2π raiz de k sobre m. Eu não vou me atentar a esses raízes aqui não, porque dá um certo trabalho explicar isso. Eu acho que não é o intuito da aula, mas acho que essa equação é de cunho geral. Vamos então para a parte que eu acho que se algum aluno ficou travado nessa questão, pode ter sido nessa parte aqui, na famosa matemática, né? A gente até entende os conceitos físicos, entende MHS, chega na hora de botar as coisas, a mão na prática, a matemática te trava. Normal, acontece, mas o que a gente usa, praticamente o que a gente usa só nesse exercício é uma expansão binomial de Newton, que se você se prepara para vestibulares, eu ia falar vestibulares militares no geral, mas o ITA é muito clássico por isso, então assim, saiba disso, saiba bem isso, tenha bem fixado esses conceitos, mas eu acho que se você se prepara, você já estudou isso em matemática. O que é a expansão binomial em Newton? Na verdade, você sabe, porque você usa ela o tempo todo. Você usa essa expressão aqui, a mais b quadrado, o tempo todo. Você quer me dizer que você não decorou, então, que isso aqui é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo? É claro que você decorou isso. Eu tenho certeza que você decorou, que você é um aluno ITA/IME. Então, o que você provavelmente não decorou, ou talvez até decorou, são as expansões que a gente está levando a algarismos maiores, né? 3, 4, 5, 6, 7. Isso é um pouco complicado de decorar, certo? Óbvio, eu não vou nem me referir a 0 e 1, porque é trivial, mas repare, quando eu estou falando de coeficientes maiores, tem um jeito mais simples do que fazer. Óbvio, você quer falar do 3? Você poderia simplesmente pegar esse daqui, ó, pegar esse resultado aqui, opa, pegar esse resultado aqui, multiplicar por isso daqui, por esse daqui, e você vai fazer a distributiva e você vai chegar nesse mesmo resultado. Então, com alguns cancelamentos, alguma coisinha, você vai chegar nesse mesmo ponto.
Só que tem um jeito mais fácil, que é você se lembrar do triângulo de Pascal. Ele é perfeito para ilustrar esses casos. Ah, mas eu não lembro o triângulo de Pascal, não tem problema. Você só precisa lembrar as duas primeiras colunas, essa e essa. Por quê? Porque depois, olha, 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 2 vai dar 3, 2 mais 2 vai dar 3, 1 mais 1 vai dar 4, 3 mais 3 vai dar 6, 3 mais... Entenderam? É um ciclo, né? É uma coisa bonita, é uma coisa... Matemática ela é linda por si só. Então, vamos só ver aqui, ó. Aqui, esse daqui é a minha equação para o primeiro termo, né? O primeiro termo é zero, mas é o primeiro termo. Essa é para o segundo termo, essa é para o terceiro termo, essa é para o quarto termo. Vamos pegar a quarta linha, então, do triângulo de Pascal? 1, 2, 3, 4. Essa daqui. Olha só os coeficientes. 1, 1. 3, 3. 3, 3, 1, 1. Beleza, Bruno, eu sei os coeficientes, mas e o que vai depois deles? Eu não sei o que vai depois deles. Eu entendi que o triângulo de Pascal me dá os coeficientes, mas e aí? Ah, e aí fica tranquilo, porque vamos, você é um estudante aplicado. Eu sei que você vai notar uma certa coincidência aqui. Repara, aqui eu tenho a elevado a 1, aqui eu tenho a elevado a 2, aqui eu tenho a elevado a 3. Aqui eu tenho b elevado a 1, aqui eu tenho b elevado a 1, aqui eu tenho b elevado a 1. Não tenho b mais aqui, mas aí se eu continuar, eu tenho b elevado a 2, eu tenho b elevado a 2, enquanto meu a aqui caiu para grau 1. E aqui, meu a, se eu pudesse ver ele aqui, ele estaria no grau 0. Talvez do jeito que eu falei não ficou claro para você, mas perceba que o meu a, ele vai diminuindo, ele começa no meu máximo expoente, então se aqui é 3, ele começa no meu 3, aqui é 4, ele vai começar no meu 4, e ele vai diminuindo os expoentes. Então, aqui era 3, foi para 2, foi para 1, foi para 0. Enquanto o meu b, ele começa em 0, repare, aqui está b igual a 0, b elevado a 0. Aqui ele está 0, ele vai aumentando, b igual a 1, 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Então, aqui ele vai começar a 0, ou seja, vai continuar só a quadrado, mas aqui o meu a vai cair um nível, né? Vai cair para a terceira, e o meu b vai aparecer como coeficiente 1, mas agora aqui, opa, deixa eu colocar esse mais aqui, mais perto aqui, mas agora o meu a vai cair mais uma casa, vai cair para a quadrada, enquanto o meu b vai subir mais uma, certo? E agora aqui mais, meu a vai subir vai cair para 1, enquanto o meu b sobe para a terceira. E por último, meu b vai à quarta, certo? E quais são os coeficientes aqui? Aqui é 1, aqui é 4, aqui é 6, aqui é 4 e aqui é 1, certo? Então, isso daqui é a nossa expansão de Newton. Bruno, mas onde isso vai me ajudar? Tá, de fato, nessa questão, talvez nada, porque o que ele quer é uma expansão a n. Ele falou de uma tal expansão a n. A gente não tem a menor ideia de como calcular isso, a gente até tem, mas não nos cursos básicos, de como calcular essa expansão a n. Porque você vê, ela vai seguir um padrão que vai virar uma coisa gigantesca. Mas a gente consegue criar uma lei generalizada que consegue resolver essa equação na teoria, né? Então temos aqui, ó, 1a mais b elevado a n. Eu peguei aqui e coloquei. Normalmente os matemáticos não usam isso, eles colocam combinação de c n em k. Um negócio assim, que aí eles vão usar arranjos, mas eu não vou complicar muito mais isso, até porque eu nem sei muito isso. Eu preciso da licença poética para matemática nesse ponto. O triângulo de Pascal aqui, de 1, primeira linha, que vai ser no caso 1. O a elevado ao máximo expoente, que é meu n, e o meu x, o meu y, né, vai ser elevado a 0 no meu menor expoente. E aí depois meu segunda fileira do triângulo de Pascal vai me dar os valores do meu a elevado a n menos 1 e meu y elevado a 1. E assim sucessivamente, reparem, sucessivamente até chegar no meu elevado a n. Tranquilo? Então, beleza. Mas é difícil. Repara que mesmo assim, se eu fosse calcular dessa forma, é uma coisa complexa. Mas aí, ó que tá. O ITA, por amar esses problemas, ele sempre nos dá uma aproximação que é muito legal. Que aqui, ó, ele toma o meu primeiro termo, o a, como 1. O meu segundo termo como x, e aí ele faz que 1 mais x elevado a n dá uma aproximação que é 1 mais nx. Se você calcular isso daqui, se você for fazer um curso de exatas e for fazer essa conta dos cálculos avançados, você vai ver que é muito próximo essa aproximação aqui, tá certo? Então, é tranquilinho essa aproximação. Quando você vê essa aproximação no NITA, o ITA não fica triste não, abre um sorrisão, tá ligado? Porque
é o ITA facilitando sua vida. A gente só precisa saber como usar isso daqui, certo? Então foi um pouco grande a explicação. Acho que eu tomei tempo demais em conceitos que eram relativamente simples, mas eu acho que ficou bem explicadinho, né? Bom, tive algum problema aqui na gravação, mas acho que tá tudo bem aqui. Com a primeira parte ficou tranquilo, então vamos resolver isso aqui bem rapidinho para eu poder juntar as duas etapas. Aqui eu vou ter o meu sistema massa mole, então, baseado no próprio exercício, e a gente já viu como resolve exercícios desse tipo, né? Aqui ele acoplou uma massinha em minho, e o que eu vou ter aqui nesse sistema massa mole bem feinho que eu desenhei é uma frequência determinada por uma equação que vale 1 sobre 2π raiz de k sobre emão. Lembra que vem daqui, né? Lembra que eu coloquei aqui? Essa aqui é a nossa equação de frequência, certo? Outra coisa que o exercício me deu é uma aproximação que eu posso talvez precisar, mas quando ele fala assim, eu sempre preciso, né? Difícil quando o ITA só colocava isso na sua página inicial, que foi quando eu até fiz o meu vestibular, que ele só falava, existe essa aproximação, decida quando você tem que usar. Então, aqui ele foi gente boa e só colocou aqui, ó, a aproximação de 1 mais nx. Mas eu preciso chegar em alguma forma para poder usar isso daqui. Ele não ia me dar isso aqui à toa, certo? Então vamos tentar fazer algumas mandingas aqui para que a gente consiga chegar nesse resultado. Porque, olha só, f menos delta f, que é o que ele mesmo me diz, está aqui, ó, ele mesmo me diz, vai ser a variaçãozinha de frequência que eu vou ter, vai se dar quando eu acoplar aquela massinha, ou seja, quando esse k sobre m se tornar m mais m. A princípio, é isso, sabe? Se eu passasse essa variação para o outro lado, eu cheguei no meu resultado. Só não cheguei no meu resultado bonito, meu resultado enxuto, o máximo que dá para simplificar do meu resultado. O que eu vou ter que fazer para chegar nesse tal resultado? Vou ter que fazer alguns cacuetes, né? Algumas malícias que o ITA exige do seu estudante. Então, essa talvez seja a parte mais assim, que você precisa ter alguma atenção na prova. Porque olha o que você vai fazer. É interessante fazer, pelo menos o que eu faria. Eu acho que é o caminho certo que deu certo. Você vai simplesmente passar esse denominador aqui em evidência, esse emão. Então, eu vou dividir emão dos dois lados. Você vai entender por quê. Olha só, eu vou fazer o seguinte. 1 sobre emão em evidência, certo? Esse emão em evidência vai multiplicar o quê? 1 do primeiro emão, dividir por emão ficou 1, mais eminho, eminho dividido por emão, certo? Isso daqui é o tal cacuete. E você deve perguntar, e agora? Agora é que eu posso separar isso em duas raízes, porque eu tenho esse emão multiplicando. E você vai ver que lindo é quando eu conseguir fazer isso aqui, separar isso em duas raízes. Olha só que coisa bonita. Eu vou ter, então, raiz de k sobre m vezes raiz de 1, 1 mais eminho sobre emão. Eu dei uma travada aqui porque eu achei que eu tinha feito coisa errada, mas não, tá certo mesmo. É isso aí mesmo. Então, mas o que eu tenho disso daqui? Isso daqui não equivale à minha frequência? Vale minha frequência. Então, o que eu vou ter aqui é um f menos delta f vai ser igual à minha frequência vezes um tal 1 sobre 1 mais eminho emão. Olha que bonito que eu cheguei. Beleza, agora eu consigo usar minha aproximação de Newton. Tá, você ainda não consegue enxergar como? Vou te mostrar então. Olha aqui, meu f menos delta f vai ser igual a f vezes, eu vou simplesmente jogar isso daqui para cima para o denominador, 1 mais eminho sobre emão. Posso fazer isso? Posso, colocando um sinal menos 1 aqui. Mas ainda falta a raiz, né? Raiz de é 1 meio. Então, multiplicando por menos 1, menos meio. Tranquilo? Agora sim, repare se isso daqui não é exatamente 1 mais x, tomando x valendo eminho sobre emão. Se isso aqui é 1 mais x e ele está elevado a um número n que ele deu de meio, o que eu vou ter então? Eu vou ter que f menos delta f vai ser igual a f vezes x, ele falou que a aproximação vale nx, não foi? Aproximação vale 1 mais nx, certo? Então aqui 1 menos eminho sobre 2 emão. Tranquilo? Agora eu vou passar esse aqui multiplicando, esse f já vai cortar com esse aqui de cara e vai sobrar só um f multiplicando aquilo ali, né? Então vai ficar menos delta f, que vai ficar menos f dividido por
2 emão, eminho aqui em cima. Passando tudo para lá, multiplicando o que tem que multiplicar, dividindo o que tem que dividir e fazendo a mudança de valor positivo, eu vou ficar com f vai ser igual a ΔF vezes 2 emão dividido por eminho. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Vamos ver se tem essa alternativa. Eu tinha dado o quê? ΔF 2 emão sobre eminho. Esse aqui é o meu f. Isso é a alternativa letra E. Então, uma questão que eu acabei enrolando um pouco, vou falar um pouco mais de conceitos matemáticos, nem tanto na física, mas vocês viram que é uma questão simples, é uma questão que só precisa ter um pouco de tato com essas questões desse tipo. Espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha ficado ruim o corte no meio do vídeo, que foi um problema técnico que só simplesmente parou de gravar, mas espero ver vocês no próximo vídeo com a questão 8, né? Questão 8, que é uma questão bem bonita também de acústica ondulatória. Até a próxima!